olá para todo mundo. Ai, todo mundo que chegou aí depois enfim, de tanta espera para essa aula. Você sabe que aula é hoje? A gente ainda vai continuar, até parece que eu não estou esperando, né? Mas vamos lá. A gente vai continuar hoje na questão do passado, só que a gente vai para um passado diferente. A gente vai para um passado que está tendo progressão, melhor dizendo, que estava tendo progressão, porque a gente está falando de passado, então o passado já passou, mas vamos falar na seara de progressão, ou seja, vamos falar de past continuous ou past progressive, na questão do passado contínuo ou passado progressivo. A gente já viu presente contínuo progressivo e a gente vai para o passado. Mesma história, mesma situação, só que agora com a ideia de passado, mas é sempre bom que a gente possa expandir aí o conhecimento mesmo, mais uma aula de 40 minutos para falar de uma situação que a gente já meio que tinha falado antes, só que agora em uma outra construção que é passado. Coloque aqui para mim na tela a imagem da nossa aula 35.1. Estamos na aula 35, já metade aí praticamente da nossa terceira unidade. Será que é metade? A gente tem aí mais algumas aulas pela frente, mas já estamos chegando ao fim dessa nossa jornada de aprendizado. Aula 35.1 com past continuous, affirmative, negative and interrogative forms, formas afirmativas, negativas, interrogativas, as always, como sempre, como a gente sempre faz. E o título da aula é este aqui, What were you doing? Com uma questão aí que temos o passado contínuo embutido nesta pergunta. Uma pergunta que temos um pronome interrogativo, então é uma pergunta que pode ter várias respostas. E essa pergunta aqui ela vai funcionar como a pergunta-chave para a nossa aula de hoje. Vamos ter essa pergunta sendo repetida várias vezes, que nem na aula lá, uma aula que a gente teve com várias perguntas repetidas, a gente vai ter essa pergunta sendo repetida e várias frasezinhas para a gente trabalhar verbos, trabalhar construções com passado contínuo, tudo bem? Let's get started. Mas antes de começar, vamos entender. Usamos o past continuous para quê, gente? Para descrever ações em curso no passado. Esse tempo verbal dá informações sobre as circunstâncias de uma ação. Então, a gente está falando aqui de ações que estavam em progressão, em andamento. Aquele famoso ando, indo, fazendo, falando, comendo. Mas no caso agora, estava e não é estou mais. Porque você lembra que para fazer frases com os tempos contínuos, você vai precisar do famoso verbo to be. Aquele verbo que está todo mundo cansado dele, mas que ele é muito utilizado. E aqui você só vai utilizar ele com o sentido de estar. Ele significa ser e estar, todo mundo sabe. O verbo to be é ser e estar. Mas aqui ele só vai ser traduzido para estar. Só que agora, passado. E aí esquece os verbos lá no presente, você só vai focar em dois verbos que são os únicos verbos no passado que utilizamos com to be, que são dois verbos com W. Vamos aqui falar dele. Were é um deles e temos o was também. Então são só esses dois que você vai utilizar. Daí você vai relembrar com quais pronomes pessoais cada um utilizado. Isso tudo você já viu comigo lá na primeira temporada. Olha aqui essa frase. There were a lot of people in the plane. Então, isso aqui é uma frase no passado simples. Passado simples. Eu não tenho aqui estrutura de passado contínuo nessa primeira frase. Eu estou com a questão aqui, inclusive, do there to be. There para falar que o quê? Existia, havia, tinha, no sentido de existência, né? É o ter no sentido de existência. E aqui, no caso, there were, porque eu estou falando de passado. Então, there were, tinha, existia, havia, por isso essa ideia de passado. A lot of people in the plane. Tinha bastante pessoas no avião. Some were sleeping in their seats. Some, ou seja, alguns, questão aqui do quantifier, né? Do meu quantificador, onde eu uso para frases afirmativas. Então, alguns estavam sleeping, dormindo. Ou seja, a ação estava com progressão lá no passado. Então, alguns estavam dormindo. Nesse momento da minha fala, eles podem não estar mais dormindo, porque eu falei, né, baseado no passado. In their seats, nos lugares deles. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa primeira pergunta. Então, essa pergunta aqui, meus caros alunos, ela vai se repetir durante a nossa aula toda, tá? E vamos ter várias questões. Eu vou fazer tudo isso lá na nossa TV, que é mais interessante que você olhe as frases, olhe as construções com esse tempo verbal.
Então vamos lá, de novo a pergunta. What were you doing? O que você estava fazendo? What were you doing? E aí eu tenho a construção desta pergunta que, mais uma vez, eu vou marcar ela aqui como o quê? Uma pergunta onde você precisa de uma resposta mais elaborada, tudo bem? Então, pronome interrogativo que, qual? What? Verbo to be, utilizado em todas as pessoas, exceto a terceira pessoa do singular. Então, were, ele só vai ser utilizado com bocejei aqui. Ah, tem gente que tá bocejando, ah, loucura. Então, ele vai ser utilizado apenas com a segunda pessoa do singular e o restante lá do plural. Ele só não vai ser utilizado com a primeira pessoa do singular e com a terceira pessoa do singular. Tudo bem? Havia esquecido a primeira pessoa do singular. Então, nós temos aqui you, e esse you pode ser você ou vocês, né? A gente não sabe aqui o contexto, aparentemente o contexto é só sobre uma pessoa. Então, what were you doing, o que você estava fazendo? E a ação principal, o foco é todo aqui na ação com ing, que é o meu verbo principal, que é a ação mesmo, de fato, que eu estou querendo saber. Então, o que você está fazendo, what were you doing, é o quê? Várias respostas a gente poderia ter. Então, na nossa primeira resposta, a gente tem early morning, ou seja, mais cedo de manhã. Aliás, cedo de manhã, perdão, early morning. I was sleeping. Eu estava dormindo. I was sleeping. Eu estava dormindo. Mais cedo, eu tô com a palavra mais cedo, mas não é mais cedo, é cedo. Se fosse mais cedo, seria assim. Earlier. É porque eu tô com esse mais na cabeça, mas não é. Nesse caso, é apenas early. Cedo de manhã, pela manhã. I was sleeping. Então, temos uma frase aqui na afirmativa, onde eu tenho uma situação anteriormente, para falar mais, aliás, cedo, nada de cedo, cedo de manhã, nada de mais cedo, cedo pela manhã. Agora eu tenho construção com presente contínuo, que é feita com sujeito, verbo to be, e agora a gente tem a presença do was aqui, e esse was é a mesma coisa que were. Eles dois são os verbos do passado que representam o to be. E esse aqui vai trabalhar com a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. Por isso, I was, nunca I were, pelo amor de, nunca I were, sempre I was. I was sleeping, eu estava dormindo. Aí aqui eu tenho aquela questão do ing. Claro que vocês já aprenderam comigo sobre a construção de ing no fim do verbo. Não é somente ir lá e colocar o ing ao fim do verbo sem fazer nenhuma mudança. Tem verbos que você vai precisar fazer uma mudança maior. No caso do verbo sleep, ele é um verbo que você não vai alterar em nada, porque ele faz parte da regra geral. E qual é a regra geral? A regra geral é quando você apenas acrescenta o ing ao fim do verbo sem alterar em nada. Portanto, não alterou nada. Ficou da mesma forma. Não é assim que acontece com todos. Beleza? Vamos ver mais verbos. What were you doing? O que você estava fazendo? E aí a pessoa continua contando a história dela. É sobre uma pessoa específica. Ela fala, after getting up, ou seja, depois de levantar. Então, eu tenho a questão aqui do getting up, que eu vou traduzir para levantar, mesmo tendo esse ing aqui. Ele vai ter essa construção, é fixa. Então, se levantar, getting up, é uma construção fixa e você, nesse caso, não vai traduzir para me levantando, ou se levantando assim, apenas depois que eu me levantei. I was having my breakfast. I was having my breakfast. Então, eu tenho aqui construção de pronome pessoal eu, já que a pessoa está contando sua história, ela sempre vai falar com I. Temos a construção do was, sempre virá ele, já que você trabalha com I, o I sempre vai ser usado com was. E aí agora eu tenho o meu verbo principal formado pelo verbo to have. O verbo to have ele já faz parte daquela regra de verbos que terminam com a vogal E. Então, verbos que terminam com a vogal E, o que acrescenta, o que coloca, o que faz, o que tira, o que acontece? Você precisa retirar essa vogal E para poder acrescentar o ing, que é a ação de fato, onde está o seu foco na ação, que é a ação de progressão. Então, having, eu estava tomando meu café da manhã.
Lembrando que having é um verbo que eu vou traduzir para tendo, na grande maioria das vezes. Mas aqui, como a ideia de refeição, como a gente está falando de meal, refeição, aí o buraco é mais embaixo. Eu lembro que eu já falei isso para vocês e vocês lembram que eu já falei também que quando você usa palavras com refeição, a ideia de refeição, você vai usar a estrutura have para falar sobre ele. Então, having my breakfast, having my dinner, having pizza, ou seja, comendo pizza, alguma coisa que envolva comida, tanto refeição quanto o horário de refeição, quanto a própria refeição, você vai usar o verbo to have com esse sentido, tá? Isso também já foi falado, inclusive, lá na aula do to have. Vamos para a próxima pergunta, que é a mesma, e ela continua contando a história dela. What were you doing? O que você estava fazendo? Suddenly, de repente, I was chitty-chatting with my sister. Então, de repente, do nada assim que aconteceu, eu estava fofocando, conversando, batendo papo, né? Tudo nessa seara são sinônimos. O fofocando, às vezes, não é nem porque é fofoca, é só mesmo colocando a conversa em dia com a minha irmã. I was chitty-chatting. Então, você tem aqui a questão do chitty-chatty, que é formado aí por essa questão. Ele é assim, tá? E aí, o que acontece? Lembra lá da questão do CVC? Verbos que terminam com consoante, vogal, consoante. E ela tem a primeira consoante, aliás, a segunda sílaba tônica. No caso daqui, você não tem a segunda sílaba porque você tem uma palavra monossilábica. E todas as palavras monossilábicas que terminam em CVC, naturalmente, tu já vai ter que fazer a questão de dobrar a última consoante. Caso não seja uma monossilábica, sempre olhe para a segunda sílaba se ela for tônica. No caso aí, se ela tiver o acento maior na segunda sílaba, quando eu falo de acento é na pronúncia, não é acento gráfico, até porque em inglês não tem acento. O que acontece? Você dobra a última consoante. Por isso que eu tenho aqui um T acrescido desse verbo para poder acrescentar o ing. Então, isso é necessário fazer. Claro que para fins de escrita, porque se fosse na fala, na oralidade, não daria para saber se você acrescentou ou não uma outra consoante, né? Vamos falar a verdade, mas isso é bom vocês saberem, tá? Então, chitty-chatting vai ter essa ideia aí de conversar, de bater um papo, enfim, nessa situação com a minha irmã, with my sister. Por um acaso, se eu quisesse mudar essa pergunta aqui para um outro sujeito, perguntar o que ela estava fazendo, eu quero saber o que essas duas moças estão fazendo. Não estavam fazendo, no caso. Então, seria dessa forma aqui. Eu trocaria o verbo to be, eu trocaria o sujeito, mas tudo permanecerá da mesma forma. Só troco o verbo e, naturalmente, o sujeito, já que o verbo não é mais usado com esse sujeito aqui. What was she doing? O que ela estava fazendo. Então, é só isso que eu troco. O verbo do ele permanece da mesma forma, não vai ter nenhuma alteração com o sujeito, nenhuma alteração de singular ou plural, tudo bem? Vamos para a próxima. Temos aí, what were you doing? O que você estava fazendo? E aí ele continua, ou ela continua. For the rest of the morning, I was working out at the gym. For the rest of the morning, pelo resto da manhã, eu estava working out. O que é working out? Você vê work e você pensa trabalhar. Mas aí essa questão do work mais a palavrinha out forma um phrasal verb. E esse phrasal verb vai significar aí nesse caso malhar. O verbo work, ele pode significar trabalhar, ele pode significar funcionar. E aí nessa questão, junto com out, ele vai dar a ideia de malhar, né? De treinar, de fazer essa questão em relação à movimentação do corpo, né? Para um bem maior. Então, working out at the gym, ou seja, malhando na academia, porque você está falando de uma ação que estava tendo continuidade. Então, é malhando na academia. For the rest of the morning, I was working out at the gym, que é a academia. What were you doing? O que você estava fazendo? At noon,
ao meio-dia, olha aí ao meio-dia, o que eu estava fazendo? I was already having lunch. Eu já estava tendo o meu almoço? Não, você falou somente eu estava almoçando. Porque, mais uma vez, lunch é refeição, é meal, e aí você usa com o verbo have, naturalmente. Então, na tradução, você fala almoçando e não traduz para tendo almoço. A não ser que você queira, né? Temos aqui um prato especial, acho que acredito que muito consumido lá na Inglaterra, que é fish and chips, que é o quê? Peixe e batatas, né? Parece até frango, mas eu acredito que seja peixe mesmo, peixe e batata. Ou seja, French fries, né? Batata frita. What were you doing? O que você estava fazendo? Temos aqui, olha, uma aula inclusive de must e de have to, que são dois verbos modais bem parecidos. E aí a gente já, inclusive, né, vimos isso lá na segunda unidade. Voltando aqui para a terceira unidade, para a aula de past continuous, estava lá, from 2 p.m. to 6 p.m., das 2 da tarde às 6 da tarde, I was given English classes. Ou seja, das 2 da tarde até, ou às 6 da tarde, melhor dizendo, eu estava dando aula de inglês. Aulas de inglês, porque a gente tem aqui classes no plural e a palavra English não fica no plural. Então, aulas de inglês. I was given. E o given vem do verbo to give, que é o verbo dar, aqui na sua forma natural, sem nenhuma conjugação. E você sabe que para ficar given desse jeito, eu tive que cortar a vogal E. E lógico, esse to não aparece em nenhuma construção verbal. Quando você tem flexão verbal, ele não aparece. Você pode ter uma frase que apareça to, mais um verbo, to e um outro verbo, sim, quando você está usando uma frase onde tem uma outra ação que não está conjugada. Né? Isso existe. I want to be a better person, for example. I want to be, eu quero ser, então, I want, estrutura de presente simples. I want, eu quero. To be, ser. Então, esse ser não está conjugado. Então, por conta desse to aqui. Então, já está ok, eu estou sabendo que não está conjugado. Mas lembre-se disso, porque é uma coisa que muita gente, muito aluno esquece, acaba não lembrando dessa questão e eu sempre estou repetindo. Então, given está aqui porque eu precisei retirar o E para poder colocar ing e não vem aquela partícula to. Muito bem? Continuando lá. Moving, nós temos aqui what were you doing, o que você estava fazendo. Daí ela começa, mais tarde, later. Então ela está contando, não sei se vocês perceberam, ela ou ele, presumo que seja ela, está contando a história do dia dela, de um ponto de vista onde ela já não está mais no passado. Ela já está no futuro, né, pela perspectiva do momento que aconteceram as coisas, então já ia ser futuro. Então, ela está no presente, na perspectiva de lá era futuro, mas agora ela está no presente, falando sobre o passado e o que estava acontecendo, o andamento dessas ações no passado. Então, ela diz, mais tarde, later, I was making, eu estava fazendo some shops at the supermarket, at the supermarket. Então, mais tarde, eu estava fazendo, making, e aí a gente tem o verbo make, que é um verbo que significa fazer, né? Um dos verbos que significa fazer. E o make, gente, ele está mais relacionado à criação ou produção de algo. A diferença do make para o do é isso, né? O make está mais relacionado à criação ou produção de algo, ou às atividades manuais que criam algum produto, e o to do está mais para ações que seja uma execução, perdão, de uma tarefa ou repetição de uma atividade. Então, aqui, ela estava fazendo o quê? Compras. Aí você não vai usar o do nesse caso, você vai usar make. I was doing some shops. Não, eu estava fazendo, no caso, making, que é o verbo correto para ficar aqui nessa questão de fazer compras, make some shops. Ela estava aqui at the supermarket, no supermercado. Então, nós temos o verbo to make, que mais uma vez é um verbo também que termina com E, e para poder acrescentar o ing nele, eu precisei fazer o quê? Cortei o E, a partícula to não aparece, ele vem para cá com o ing ao fim do verbo, para dizer
que a ação estava em andamento. Qual ação? Fazendo compras. Some shops. Muito bem. Seguindo, what were you doing? O que você estava fazendo? E aí ela diz, once at home, uma vez em casa, I was preparing a yakisoba. Depois das compras, né? After shopping, com certeza ela foi fazer a comida dela. E no caso foi o quê? Yakisoba. Então, uma vez em casa, I was preparing a yakisoba. Eu estava preparando. E aí o prepare vem do verbo to prepare. O verbo preparar, onde para ele ficar assim com essa questão do NG, eu tive que cortar a vogal E e, obviamente, a partícula to não aparece lá na construção de passado contínuo. Então, I was preparing a yakisoba. Seguindo, moving on, temos aqui mais uma vez essa pergunta, what were you doing? O que você estava fazendo? Daí ela fala, as soon as the dinner, as soon as the dinner, falei dinner, mas é porque dinner é outra coisa, mas ainda tá é como se fosse um lugar que você vai para comer. Dinner é jantar. Então, as soon as the dinner was ready, dinner, então de novo eu falei, não é dinner, pelo amor de Deus. As soon as the dinner was ready, agora sim, assim que o meu jantar estava pronto, o jantar estava pronto, assim que, as soon as the dinner, o jantar was ready, estava pronto, estrutura aqui de passado contínuos. Agora sim a gente vai para a estrutura de passado, passado simples, agora a gente vai para a estrutura de passado contínuos, que é essa aqui logo depois da vírgula. We were already eating. Aí a gente tem uma pequena mudança aqui. Qual é a mudança? Vamos lá. As soon as, assim que o jantar, the dinner, was ready, estava pronto, nós, we were already eating, nós já estávamos comendo. Aí a gente está falando aí de passado, mas temos uma pequena diferença. Temos we were already eating. Então, numa frase na afirmativa, a gente sabe que é sujeito, verbo auxiliar, né? O verbo to be, que é um verbo, funciona aqui como verbo auxiliar, e o verbo principal com ing. Só que temos agora o already entre um e outro. Esse already ele vai significar já. Temos vários tipos de já em inglês, né? A gente no português tem só o já, que é o já mesmo, mas no inglês a gente tem alguns tipos de já. E o already é um deles. A gente vai ver melhor sobre ele lá no segundo ano, que ele é utilizado demais nos tempos perfeitos, mas aqui a gente está com essa ideia de já e ele vem entre o verbo to be e o seu verbo principal com ação em andamento. Então, we were eating already, ok, mas we were already eating seria mais ideal você falar, onde você coloca ele no meio. Essa expressão de tempo, esse already, seria uma expressãozinha de tempo para dizer que algo já foi feito. Already, já. Muito bem. Essa é a mudançazinha, porque todas estão sendo, né, certinhas, onde é sujeito, o verbo e o verbo principal com ing. Aqui a gente teve uma mudancinha onde temos o already, essa palavrinha antes, para mostrar que você pode colocar algo antes também. Muito bem. Vamos lá, seguindo para a nossa próxima pergunta. What were you doing? I was watching some TV. Eu estava assistindo TV. Então, esse some você pode falar um pouco de TV ou apenas TV mesmo. Ele só está ali para preencher mesmo a sua frase, mas basta falar eu estava assistindo televisão. Tá? E é uma coisa que eu não falei, esse already é um advérbio, tá? Eu falei palavrinha, mas ele é um advérbio. I was watching some TV, eu estava assistindo TV. Então, aqui eu tenho a estrutura de verbo to be, mais o verbo principal com ing. Temos aqui o some, que é esse quantificador, e o substantivo TV, uma frase simples na afirmativa. Muito bem, seguindo para a minha pergunta, what were you doing? O que você estava fazendo? E aí ele fala aqui. E a nossa última parte final, aliás, a última parte final é pleonasmo, né? Para quê, né? Então, a nossa última parte, onde a gente tem a finalização dessa história. But at 10 p.m., mas às 10 horas da noite, I was fighting against my sleep. I went to bed. Então,
às 10 horas, mais às 10 horas, eu estava, I was fighting, lutando contra, against my sleep, contra meu sono. I went to bed. Eu fui para a cama. Estrutura aqui de passado simples, né? Utilizando um verbo irregular, porque é o passado do verbo to go. Estrutura de passado contínuo está exatamente aqui, na parte que está sublinhada. E aí eu tenho o verbo principal como o verbo to fight, que é o verbo lutar. Ele faz parte da regra geral, onde para deixar com ing, basta eu acrescentar ele ao fim do verbo, sem alterar absolutamente nada. Fiz a mesma coisa aqui, que é a mesma coisa, o verbo to watch, que é o verbo assistir, ele foi para lá com ing, também fazendo parte da regra geral, onde eu só preciso, eita, quase que não sai, acrescentar o ing ao fim do meu verbo. É isso, gente, não tem dificuldade absolutamente nenhuma. Vamos relembrar aí o past continuous na positive form, na forma positiva. Sujeitos, aqui, uma frase inteira aqui para vocês. I was writing an email. Eu estava escrevendo um e-mail. You were working a lot. Você estava trabalhando bastante. He was ou she was studying. Dá na mesma, porque que é ele, que é ela, mas a estrutura vai ser a mesma. Com was. Assim como eu também trabalho com was. It was raining. Estava chovendo. We were watching TV. Ou seja, nós estávamos assistindo TV e rain, tá, gente? Rain é um verbo que, ó, é consoante e vogal consoante, mas ele não vai dobrar a última consoante, tá? Esse verbo rain não vai dobrar a última consoante para poder acrescentar o ing. We were watching TV, nós estávamos assistindo TV. They were eating a big dinner. Eles estavam comendo um grande jantar, era muita comida. Então, umas frases aí para você na forma positiva, mostrando que para fazer elas você precisa basicamente sujeito, verbo to be, dependendo do pronome pessoal. É esse e esse. Você vai colocar de acordo com o pronome pessoal. Cada um é usado com um. Nome próprio vai significar a mesma coisa, tá? Logo em seguida, o verbo com ing, que é a ação que você está falando, que estava em andamento no passado. E toda vez tem que vir o meu ing ao fim desse verbo, seguindo as regras de colocação dele. Logo em seguida, você tem o restante da frase, que vai determinar aí o que você estava fazendo, deixando de fazer, ou que alguém estava fazendo, deixando de fazer no passado. Na negative form, a diferença é apenas a presença do not. Apenas a presença do advérbio de negação not, que sempre vem a tiracolo do lado do meu verbo to be. Então, você sabe, was mas not é a mesma coisa que wasn't. Então, você pode escrever tanto wasn't, lembrando que é informal, tá? E você também pode escrever assim, com ele separado. Wasn't ou was not. Weren't ou separadamente were not. Você que escolhe. Então, I wasn't waiting for the bus, não estava esperando pelo ônibus. You weren't listening, você não estava escutando. She wasn't reading a book, ela não estava lendo o livro. It wasn't raining, não estava chovendo. É a mesma frase. Alguns, né? Não são todos, não. We weren't staying in a hostel, nós não vamos ficar no hotel. Aliás, nós não vamos ficar no hotel, não. Nós não estávamos ficando em um hotel. They weren't working. Eles não estavam trabalhando em absolutamente lugar nenhum, mas na verdade eu acrescentei isso porque minha frase termina aí. Então, diferença é apenas a presença do not. Entre afirmativa e negativa, a diferença é só o not entre o verbo to be e o verbo principal com ing. Perguntas. Para fazer perguntas, questions, o que acontece? A gente viu aí várias perguntas, a mesma pergunta em todos os slides. Todas essas perguntas eram feitas com pronomes interrogativos, que é logo no nosso próximo slide aqui. Perguntas de sim ou não, yes or no questions, você vai precisar somente do verbo to be na frente, ou esse, sujeitos, podendo ser pronome pessoal, substantivo, nome próprio, não importa quem que seja. Logo em seguida, o seu verbo principal com ing, que é a ação principal, né, que estava em andamento no passado, e aí o resto da sua frase. Were you waiting for the bus? Você estava esperando pelo ônibus? Was she reading a book? Ela estava lendo o livro?
Was it raining? Estava chovendo? Lembrando que quando eu estou fazendo esse tipo de pergunta, eu não preciso utilizar nenhuma tradução para o meu it, tá? Porque aqui a gente fala no português. Estava chovendo, estava andando, estava... Eu não preciso traduzir esse it, tudo bem? Mas eu preciso colocar ele na minha frase. Então tem muita gente que fala was raining e esquece que o it precisa vir na frase, mesmo que você não traduza ele. Eu não posso fazer uma frase em inglês nesse sentido sem usar esse pronome pessoal. Eu preciso utilizar ele. Muita gente esquece de utilizar. Isso acontece. Were they working? Eles estavam trabalhando? E os short answers dessa situação? São as respostas curtas que são feitas através do uso do verbo to be, tá? Temos aqui na afirmativa, were, ele ficaria assim, na negativa ele já ficaria com not contraído. Não se esqueça disso. Então, were you waiting for the bus? Você estava esperando o ônibus? Sim, você estava. Yes, you were. No, you weren't. Não, você não estava. Short answer você sabe, vai depender da pessoa que está fazendo a pergunta, da resposta que você vai dar, porque se a pergunta fosse feita para você. Aqui no caso, were you waiting for the bus? O ideal seria eu responder, yes, I was, porque a pergunta é feita para mim, né? Então aqui, yes, she were. Opa, aqui tá errado. Yes, she was, que were. Talvez que eu tava lendo aqui, eu falei, como assim? Yes, she was, que were. Acabou que saiu were ali, mas tá errado. É was, tá? Yes, she was, para essa resposta aqui, ó. Desta pergunta, was she reading a book? Ela estava lendo um livro? Yes, she was. Se ela não estivesse lendo o livro, eu responderia, no, she wasn't. Não, ela não estava. Então, o short answer é formado pelo verbo to be e a partícula negativa not na negativa, ou então somente o verbo to be sem o not na afirmativa. Isso tudo você já sabe que eu falo em todas as questões de termos verbais que a gente fala até agora. E past continuous para questões de perguntas com pronomes interrogativos, que nós chamamos de WH questions, porque a grande maioria dos pronomes interrogativos são formados por WH, exceto how. Então, temos aqui o what, were, why e what mais uma vez. Então, what were you doing? O que você estava fazendo? Where was he going? Onde ele estava indo? Onde ele estava indo? Why was it raining? Não vou saber. Porque estava chovendo, né? Tinha uma pergunta que não faz muito sentido. What were they watching? O que eles estavam assistindo? What were they? Por que eu usei were aqui? Por causa do they, que é a terceira pessoa do plural, e o verbo que eu sempre uso vai ser were. Watching, assistindo. E nessas perguntas eu não posso responder com short answers. Perguntas com WH questions, né? Essas perguntas com pronomes interrogativos, não posso responder com short answers, só com respostas elaboradas. Não é com sim nem com não que você vai responder. Para finalizar nossa aula aqui, veja bem, temos essas outras informações. Só mais um adendo sobre o passado contínuo. O passado contínuo, ou past continuous, também pode ser usado para descrever uma ação que ocorreu de forma repetitiva no passado. Olha essa ideia aqui. When he was at the university, quando ele estava na universidade, ele sempre estava escrevendo alguma... Vou colocar aí... me fugiu vou colocar tipo um ensaio, um texto, uma dissertação. Vou colocar dissertação. When he was at the university, ele sempre estava escrevendo uma dissertação. Então, assim, a ideia é de que volta e meia essa pessoa sempre estava escrevendo algo, né? Um ensaio, algum texto, alguma coisa, e estava sempre escrevendo. Então, nessa situação, o uso do past continuous é para falar de frequência, de repetição no passado, de algo que a pessoa costumava fazer muito no passado. Ele sempre estava reclamando, por exemplo. A teacher sempre estava reclamando. Não é que ela reclama o tempo inteiro, mas isso teve uma frequência muito grande lá no passado. E aí, o past continuous é utilizado para essas ideias também. Assim como o past continuous também pode ser usado com os verbos think, que é o verbo pensar, achar, hope, que é a questão aí de ter esperança. Aí eu vou explicar já. E o wonder, que eu também vou explicar já na frase, que significa para dar um tom mais polido à frase ou expressar incerteza. Então,
quando você fala... quando você diz, por exemplo, I was thinking, você quer dizer que você estava pensando. Então, I was thinking of having a party next week. Então, você está sendo aí um pouco mais educado, né? E você está dizendo assim, eu estava pensando em ter uma festa. Aliás, no caso aí, também mora em certeza, em ter uma festa na próxima semana. Eu estava pensando, não sei se eu vou colocar isso em prática, mas eu estava pensando, isso vem na minha cabeça, né, já tem um tempinho. E quando eu falo I was hoping, eu estava esperando, com essa ideia de esperança, né? Então, I was hoping, eu estava esperando, não esperar, estou aqui esperando, sentada, mas sim, de uma forma um pouco mais envolvendo aí o pensamento, a vontade. I was hoping you would join us at the cafe tonight. Eu estava, né, esperando que você pudesse nos juntar a gente ao café hoje à noite. Quando eu falo café, é o lugar que as pessoas comem comidinhas, bebem café, enfim. E I was wondering if you could help me. Eu estava imaginando se você pudesse, eu poderia me ajudar. E aí você usa essas expressões thinking, hoping, wondering, todas com ing, seguida aí, anteriormente aí do seu verbo to be, com essa ideia aí para dar um tom mais polido à frase ou expressar incerteza. Então, quando você fala I was wondering if you... Você também pode estar com essa ideia de eu estava me perguntando, estava imaginando, I was wondering myself, eu estava me perguntando, esse último aqui... Mas ele fica nessa seara aí, tá? As traduções elas vão se variando de acordo com o contexto. Gente, vamos praticar que ela está acabando. Let's practice. E a gente tem aí umas atividades que vamos fazer rapidinho. Poderia ficar falando mais ali, mas eu estou vendo que tem 2 minutos ainda. Eu não quero passar do tempo nessa aula, que eu sempre passo do tempo. Vamos lá. Eat. Verbo comer para acrescentar ing no final dos verbos. Isso aqui é aquela coisa que você já sabe. Você já estudou comigo lá no presente contínuos. Vamos agora repetir aqui. Como é que vai ficar? Eat, comer, para colocar o ing nele. Como é que vai ficar? Eating. É só colocar o ing, faz parte da regra geral. Não muda em absolutamente nada. Ele fica desse jeito. Cook, que é o verbo cozinhar, faz parte da regra geral. Vai ficar cooking, cozinhando. Talk, que é o verbo conversar, vai ficar como talking. Também faz parte da regra geral. Eu só acrescento o ing. Tá fácil até agora. Listen, 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 listen. O listen, ele vai ficar como? Pensa bem aí. Olha para o fim desse verbo. Olha para o fim desse verbo. Ele não faz parte da regra do CVC, apesar de ser CVC, ele não vai fazer parte da regra do CVC, ele vai ficar na sua forma normal, sem alterar, sem acrescentar a última consoante, tá? Vai ficar listening sem alterar. Então, alguns não ficam nessa regra, você lembra lá? Tem que ter a sílaba tônica lá na segunda e alguns ficam mesmo assim de fora dessa regra. Então, sempre há exceção de regra, nunca se esqueça disso. O listening está fora disso, você não vai alterar, dobrar a última consoante, muito bem? Get, já não, get, por ser monossilábico, o CVC, naturalmente, ele já vai dobrando a sua última consoante, ficando getting. Então, você precisa dobrar a última consoante para poder acrescentar ing. Have, que é o verbo ter, já sabe, né? Regra do e, o que acontece? Corta o e. Fica having, tendo. Wear vai ser o verbo vestir, então vai ficar wearing sem alterar nada, porque faz parte da regra geral. E o go também é a mesma coisa, não altera nada, vai ficar going, você só coloca o ing nele. Muito bem. Voltando lá para 2, ou melhor, indo para 2 e finalizando a nossa aula, complete the sentences with the past continuous forms of the verbs in brackets. Então os verbos estão aqui, wear, listen, study. E a questão aí do have. Muito bem, o que vai acontecer? E o play também, esqueci do play. Como é que ficaria a letra A? Você precisa colocar esse verbo aqui com ing e antes dele precisa colocar o quê?
o seu verbo to be no passado de acordo com o pronome pessoal que está aqui. Então, I was wearing jeans and a t-shirt. Eu estava vestindo jeans e uma camiseta. Na letra B, listen. Vai ficar como? Depende. Você tem que ver qual é o sujeito que está aqui. É we, então vai ser o quê? Were, porque a gente está falando de plural. We were listening to Coldplay's new song. Nós estávamos escutando a música nova do Coldplay. Na letra C, temos o study. Faz parte daquela regra de consoante, a regra geral, aliás, porque a regra geral você não muda absolutamente nada. Então, Lisa, se é Lisa, terceira pessoa de singular, vai ser was. Lisa was studying in her bedroom. Então, study vem pra cá com NG, was, porque eu tô falando de terceira pessoa de singular. They, eles e elas é plural, então a gente já sabe que vai usar o verbo were, que é o verbo do plural. Então, they were having dinner at that moment. Então, eles estavam comendo, ou melhor, jantando naquele momento. E para finalizar a letra E, Lisa and Matt. Então, Lisa and Matt, two people, duas pessoas plural. Portanto, eu vou usar aqui o were e logo em seguida play com o ing no final. Lisa and Matt were playing football in the park. Eles estavam jogando futebol no parque. Were porque é plural aqui, playing fica com ing, porque faz parte da regra geral sem alterar absolutamente nada. Agora sim finalizamos a nossa aula, referências para vocês, e eu espero que vocês tenham aprendido sobre esse assunto, fácil. É fácil, a gente vai ter revisão ainda para relembrar, mas é isso. See you next class and bye bye.